Fala, queridos! Do Emmanuel, aula do 7º ano agora, sobre anelídeos. Tranquilo? Vou mandando o link, esperando o pessoal entrar e a gente começa essa aula. Ah. Esperar um momentinho, pessoal. Vocês estão bem? Vamos lá. Já vou compartilhar a tela. Ó, para quem quer saber o livro da página, tá? É a página 246, tá bom? A gente vai começar com essa aqui, que já é referente aos anelídeos, tá? A gente está vendo essa parte do reino animal, especificamente agora sobre os anelídeos. A gente vai ver todas as diferenças dele. Esperar só um tiquinho começar a entrar o pessoal. Certo? Vamos lá, o pessoal entrou. Boa tarde, meninos. Boa tarde, meus queridos. Vamos lá, página 246. Vamos começar, vamos começar. Galera, já dá mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Esperar mais um pouquinho. Deixa eu dar pelo menos uns 10. 8. Gente, vamos lá. Então, galera, na aula passada a gente viu muito, né, sobre as estruturas, principalmente dos plateumintos. A gente viu principalmente as estruturas associadas às doenças, né? A gente falou muito das estruturas de doenças, como são as medidas profiláticas, tudo. Agora, a gente vai entrar em outra estrutura de filo, né? Ainda nos invertebrados, que são os anelídeos. Quando a gente fala de anelídeos, queridos, a gente vai lembrar de quê? Esse nomezinho anelídeo vem por causa da estrutura associada por anéis, certo? O corpo dos anelídeos, ele está associado a um corpo cilíndrico, certo? Então ele tem um corpo cilíndrico e o corpo todo é voltado com anéis, certo? Então esses anéis é a principal característica desse filo. Por isso que vai estar no nome anelídeos associado a anéis. Então ele fala aqui no livro de vocês, né? Ele fala que vai dar continuidade ao filo dos invertebrados. Lembrando, quando ele fala invertebrados aqui, significa que esses seres vivos não possuem a coluna vertebral, né? Lá no desenvolvimento embrionário, desenvolvimento principal da sua estrutura, ele não apresenta uma estrutura chamada notocorda, que essa estrutura, a notocorda, é a que vai virar o que nós chamamos de coluna vertebral. Quando o indivíduo não tem a notocorda no seu início da formação, ele não possui a notocorda, significa que ele vai ser um indivíduo invertebrado, certo? Aí ele dá aqui uns nomes dos que a gente ainda vai ver. Anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos, certo? Agora o nosso foco é nos anelídeos. Então, como o professor já colocou aqui, anelídeos, ele tem essa nomenclatura por causa da associação com anéis. Belezinha? Então ele já começa aqui dando uma manchete de jornal. Leia a manchete abaixo para a gente poder identificar. Minhocas são aliadas na hora de manter qualidade do solo. O que é interessante, pessoal? Os anelídeos, eles vão ter inúmeras vantagens, inclusive para a agricultura. Eles vão ter inúmeras vantagens.
E eu vou explicar para vocês como que a minhoca ajuda no solo, por exemplo. Quando a gente vai, conhecimento de gente do campo, conhecimento quem mexe com horta, né? Quando a gente vai cavucar o chão, para saber se aquele chão, né, aquele solo, é próprio para o plantio, se ele vai funcionar o plantio, né, se ele vai gerar plantas fortes e prósperas, se esse solo tiver minhoca, significa que ele é um solo bom. Na maioria das vezes que ele possui minhoca, significa que ele é um solo fértil, porque a minhoca ajuda na movimentação do solo. Então, aquele solo ele vai ter um arador natural, né? O arador, para quem não sabe, é aquela ferramenta que a gente utiliza para mexer no solo. E quando a gente fala da minhoca, ela vai fazer esse processo natural. Ela mexendo lá no solo, ela ajuda ao solo ter o fluxo de gases e também a porosidade dele ser melhor. Então, a minhoca ela vai ajudar dessa forma, certo? Aí ele fala aqui, criadores de minhocas vendem humus para agricultores que buscam aumentar a produção. Humus, pessoal, é justamente esse solo propício à fertilização, à criação. O humus é matéria orgânica, tá? Então, quando vem de humus que ele está falando, é um solo mais próspero, é um solo que você consegue desenvolver a agricultura naquela estrutura lá, tá? Dando continuidade, ele fala aqui, ó, de acordo com a manchete, como a minhoca pode ajudar a produção agrícola? Foi o que o professor Rodrigo falou. A minhoca, com a sua movimentação no solo, ela ajuda na porosidade, o solo vai ser melhor na troca gasosa e também na troca relacionada ao recebimento de água para ele atingir as raízes, tá? Aí ele fala aqui, as minhocas pertencem ao filo dos anelídeos. Então, a minhoca pertence a esse filo aqui, chamado anelídeos. Os representantes desse filo são animais de corpo mole, né? Todo mundo que já viu a minhoca, já pegou na minhoca, sabe que ela tem um corpo mole, principalmente porque ela não tem a coluna vertebral e ela não vai ter ossos, por isso que ela vai ter esse corpo mole, formada por uma série de anéis, características que deu a origem, nome ao filo. Então, ó, de novo aqui, ó, anelos significa anéis. Então, corpo revestido de anéis, o corpo gerado através de vários anéis, deu o nome ao filo, que é anelídeos, né? Aí ele fala aqui, que em latim significa pequenos anéis, né? Pequeno anel. Os anelídeos podem ser encontrados em diferentes ambientes, como mares, rios, lagos e solos úmidos, e também se relacionar com outros seres vivos por meio do parasitismo. Não existe mais dúvida, né, queridos, o que é o parasitismo. O parasitismo é uma relação, né, entre dois seres vivos, no qual o que está pregando o parasitismo, está fazendo parasitismo, se aproveita do outro, né, o prejudicando. Então, aquele que está fazendo parasitismo, a gente chama de ser parasita. Significa que esse ser parasita, ele vai principalmente prejudicar aquele outro indivíduo, certo? Ele prejudica o outro indivíduo. Então, quando ele está falando aí que os anelídeos fazem alguns parasitismo, então significa que eles vão ter esse meio de relação ecológica, tá? Dando continuidade, ele fala aqui, o corpo dos anelídeos apresenta comprimento variável, então vai modificar o tamanho do corpo, desde poucos milímetros até alguns metros. A maioria deles apresentam cerdas recobrindo o corpo, a quais auxiliam a movimentação do animal e na sua fixação no substrato. Então, essas cerdas, pessoal, é o que vai dar consistência para que esses animais consigam se locomover. Porque se o corpo dele fosse totalmente, a palavra que eu quero, escorregadio, né? Ele não conseguiria se locomover na superfície, ele não conseguiria se locomover aonde quer que ele esteja, tá bom? Ele fala aqui, os animais desse filo podem ser divididos em 3 classes diferentes.
os oligoquetas, os poliquetas e os hirudíneos. Não se preocupa com o nome, tá? Que a gente vai conseguir diferenciar. Às vezes o aluno tem muita dificuldade com os nomes da biologia, né? São esses nomes diferentes, mas é só questão de costume. A gente se acostumando com os nomes, a gente dá conta, tá? Então, ó, os oligoquetas, que inclusive eu já fiz uma separação aqui para vocês na outra estrutura aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Isso aqui já é uma imagem diferente. Os oligoquetas, que é principalmente a minhoca, tá? Ela vai ter essa estrutura interna, ó. Ela vai ter essa estrutura no corpo dela, tá vendo, ó? Ela é cilíndrica, ela tem esses anéis aqui, ó, esses anéis, e ela vai possuir, queridos, alguns órgãos diferentes dos outros seres que nós estávamos falando até agora, né? Os poríferos, os quinidários, os plateumintos, que eles não possuíam vários órgãos que a gente está acostumado a falar, tá bom? Aí ele fala aqui, os oligoquetas são anelídeos com poucas cerdas por anel e que vivem na água doce ou no solo. A gente sabe que encontra minhoca ou em estruturas de rio ou em solos mais úmidos, né? As minhocas fazem parte dessa classe. Elas possuem corpo cilíndrico com extremidades mais finas. Em uma das extremidades se encontra a boca e na outra o ânus. Olha aqui, ó. Boca e ânus. Então é sistema digestivo completo. Significa que ela tem um lugar de entrada do alimento e um local de saída do alimento. A gente estava falando de vários seres vivos até agora que não possuía essas duas estruturas. Um lugar que entra o alimento e um local que sai o alimento. Isso é muito importante para eu associar ao desenvolvimento do indivíduo. Outra coisa que eu quero falar com vocês, só para fixar, é a diferença de filo. Opa, uma pergunta? Não, ela não consegue, Adrian. Não consegue, porque ela precisa do substrato, né, do solo, para poder se locomover. Ela consegue passar por um período pequeno, mas não constantemente. O filo que nós estamos estudando são os anelídeos. Ó, tô conseguindo escrever, hein, queridos? Conseguindo escrever aqui, ó. Conseguindo escrever. São os anelídeos, ó, saiu. E a classe da minhoca, certo? São as oligoquetas, tá bom? Então, há uma diferença de filo para classe, ok? Ó, então ele fala aqui, dos grupos que estudamos, até o momento, os anelídeos são os primeiros a apresentar sistema circulatório fechado, ou seja, em que o sangue circula no interior dos vasos sanguíneos. Quando a gente estava falando dos outros seres vivos, poríferos, quinidários, plateumintos, não existia essa divisão. Inclusive, olha aqui o órgão que está aparecendo nessa estrutura, o coração, né? Na verdade, ela tem corações, porque ela já vai ter um sistema circular melhor para a passagem da estrutura sanguínea, para o transporte de substâncias, que é a função principal do sangue, tá? Assim como os vertebrados, os anelídeos possuem sangue vermelho, graças à presença de hemoglobina, um pigmento que auxilia o transporte do gás oxigênio pelo corpo. A hemoglobina é um pigmento, uma coloração, na verdade ela é uma proteína, que vai gerar a cor vermelha, certo? Então, o sangue é vermelho por causa da presença dessa estrutura, que é a hemoglobina. Quais são os outros dois tipos de anelídeos que existem? A gente vai ter os hirudíneos, que inclusive é o exemplo de parasita, que vai estar com a principal estrutura sendo a sanguessuga. E a gente tem as poliquetas, tá? Que são exemplos de animais associadas à outra classe. Então, a gente tem de classe dos anelídeos hirudíneos, poliquetas e a da minhoca, que são os oligoquetas. Tudo bem, queridos? Só dando uma adiantada aqui, para a gente poder falar
uma coisinha. Ah, tá aqui, tá no outra parte aqui, tá? Tá. Então, ó, sanguessuga, para quem nunca viu, ela também é revestida de anéis. Então, ela vai ser do filo dos anelídeos, só que ela é de uma classe diferente, que são as hirudíneos. Inclusive porque elas são parasitas. Quem sabe o nome sanguessuga já sabe que ela vai se alimentar do sangue das suas presas, tá bom? Então, a gente tem os poliquetos, que são esses animais, né? Principalmente animais aquáticos, e a gente tem as oligoquetos, que são as minhocas. Então, para quem está assistindo essa aula gravada, fica aí com essa parte associada aos anelídeos. Voltamos na aula que vem, beleza? Abração. Agora, continuando, pessoal, isso aqui foi só para